E agora, no Essencial, vamos perceber até que ponto a proteção dos trabalhadores está assegurada em caso de acidentes de trabalho. Bem-vindos. Portugal é um dos países europeus com maior número de acidentes de trabalho, sobretudo no setor da indústria e na construção civil. Em média, por ano, ocorrem 200 mil acidentes de trabalho, por vezes com consequências trágicas. Só no ano passado, por exemplo, registaram cerca de 100 mortes. Seria de esperar que, quando acontece um acidente, as vítimas ou as famílias das vítimas fossem rapidamente ressarcidas pelos seguros ou pelas empresas. Mas, na prática, nem sempre é assim. É essencial perceber com que tipo de apoio podem realmente contar os trabalhadores em caso de incapacidade ou as famílias em caso de morte. O Zé não teve muito tempo de vida dentro do poço, era impossível. Era impossível. O Zé era um pai que tinha tudo bom. O Zé amava a família. Amava os filhos. Naquele dia, José Miranda tinha um turno de 8 horas para cumprir em Cascais, onde trabalhava como operador nesta estação de tratamento de águas residuais. Antes de ir trabalhar, esteve em casa, a aproveitar a família e, sobretudo, o neto. Conheceu o Salvador 3 meses e foi a última pessoa que o Zé se despediu, porque o Salvador estava na minha casa. Era a primeira vez que ele ia ver o meu filho a tomar banho e acabou por sair para o trabalho e acabou por não voltar. E ela olhou para o Salvador e disse, então vai esperar para o avô. O avô sai à meia-noite e o avô quer te ver tomar banho. E depois quando alguém lhe bate à porta e diz, olha, aconteceu um acidente. Colada ao Oceano Atlântico, a Etar da Guia era o local de trabalho de José Miranda há pelo menos 10 anos. É aqui, em instalações subterrâneas, que são tratadas as águas residuais dos municípios de Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra. Os esgotos de 900 mil habitantes são canalizados para esta fábrica de água. A entrada das câmaras da SIC na Águas do Tejo Atlântico não foi autorizada pela empresa. Mas antes do acidente, uma televisão local pôde visitar a Etar da Guia a propósito do Dia Mundial do Ambiente. Na ocasião, um dos entrevistados foi precisamente José Miranda. Há muita gente que não conhece a nossa área de trabalho. Há muita gente que pensa que isto é mandado para as Etares e está a funcionar, mas não há ninguém ali que... Mas pronto, se nós não estivermos cá, também não funciona. É controlar aqui a maquinaria, ver se está tudo bem, se está tudo a funcionar. No dia do acidente, José Miranda entrou ao serviço às 4 da tarde. Cerca de 1 hora depois, caiu dentro do poço de elevação inicial da Etar. Um tanque retangular com 6 metros de profundidade e 6 turbinas a bombear águas residuais. O auto da polícia, com a frieza dos documentos oficiais, marca a hora da ocorrência às 16h58. INEM e bombeiros são chamados. Às 17h40 chega a PSP. Para retirar a vítima, a água do poço foi vazada e a turbina número 2 teve de ser desmontada. Às 22h55, o corpo foi removido do interior do poço. O delegado de saúde verificou o óbito às 23h40. Longe disto tudo, perto da hora de jantar, a família foi informada do acidente. 2 responsáveis da Águas do Tejo Atlântico deslocaram-se pessoalmente à casa de José Miranda. A situação era grave, isso ninguém podia esconder. Eu entrei em pânico. A minha primeira pergunta foi, o Zé morreu? Eles disseram que não sabiam, que estavam aos meios de socorro, que estavam a fazer de tudo para tirar o Zé.
com vida, mas que não sabiam, não podiam responder a isso. No momento da notícia que nos foi dada, foram 2 pessoas da empresa que foram a casa dar-nos a notícia de um acidente. Ninguém me tira da ideia que já sabiam o que é que tinha acontecido, mas disseram só que tinha sido um acidente, que estava lá o INEM e que estavam a ver o que é que se podia fazer. Quando cheguei à empresa, tive a percepção que era mais grave do que aquilo que eu imaginei, porque estava um aparato muito grande e vi um colega do Zé em pânico. Barraram-me logo a passagem para o pavilhão onde se encontra o poço onde o Zé caiu. Eu fui a conduzir para a empresa, desloquei-me de casa à empresa no preciso momento. Eu nem me lembro, sinceramente, de ter feito esse caminho. Naquelas horas de angústia e de choque, noite dentro, a família foi acompanhada por psicólogos solicitados pela empresa. Mulher e filhos tinham sido confrontados com fatores que dificultam o luto. Uma morte inesperada em circunstâncias traumáticas, sem poderem identificar o corpo. A pessoa tem que ser realmente acompanhada neste processo. Depois é o facto de nos retirarem esta dignidade muito humana e muito básica de nos despedirmos das pessoas que nós amamos. Os rituais fúnebres, quando nós não podemos identificar o corpo da pessoa amada, acaba por ser muito angustiante. E isto não foi possibilitado, não só pela violência daquilo que aconteceu, porque a Marinela teve que acreditar em alguém que identificou realmente o corpo, depois, obviamente, a morosidade do processo, que não facilita em nada, e todos estes fatores acabam por prolongar este luto e torná-lo menos apropriado para a vida desta pessoa. A empresa disponibilizou-se para pagar acompanhamento psicológico à família, mas as sessões, em que é fundamental a empatia e confiança para a terapia poder resultar, não correram bem. Marinela Castro e os filhos acabaram por escolher outros psicólogos, mas agora a conta sai do próprio bolso. Um encargo adicional numa altura em que a família está financeiramente fragilizada. O seguro de vida foi pago, mas o processo relativo ao seguro de acidentes de trabalho está mais complicado. A família viu-se obrigada a recorrer a um advogado por falta de entendimento entre a empresa e a seguradora. Sempre que há violação de normas de segurança e que haja uma negligência grosseira, há um afastamento da responsabilidade da seguradora e, naturalmente, quem é responsável pelo pagamento é a entidade empregadora, é a empresa que tem o contrato de trabalho, neste caso com o trabalhador. A companhia de seguros descartou responsabilidades no acidente de trabalho que vitimou José Miranda. A Fidelidade disse à SIC que cumpriu escrupulosamente as obrigações legais. E em tribunal agarrou-se a um relatório da Autoridade das Condições de Trabalho que aponta responsabilidades à entidade patronal. A inspeção da ACT, realizada no próprio dia do acidente, identificou diversas falhas de segurança. Uma delas tinha a ver com a degradação das vigas de suporte das tampas do poço e foram pelo menos 2 dessas vigas que cederam, fazendo cair José Miranda. Era por aqui que estava a passar quando lhe falhou o chão. O mesmo relatório diz que a empresa já sabia que era necessário substituir as tampas do poço e verificar o estado das vigas, mas nada terá sido feito. A ACT refere ainda que a movimentação de carga sobre o poço devia ser feita pelo sistema mecânico que estava avariado e não manualmente pelos trabalhadores. Os inspectores viram também que não havia boias nem varas de salvamento no local. E a empresa não terá fornecido arnês e corda de segurança como equipamento de proteção individual para a realização daquela tarefa. Segundo testemunhos recolhidos pelos inspectores de trabalho, a hierarquia da empresa teria sido alertada várias vezes pelos trabalhadores para o eventual perigo. Sem nunca entrar em pormenores, José Miranda já tinha levado para casa preocupações relativas à segurança na etar da guia. O Zé dizia-me imensas vezes que qualquer dia ia chegar a casa a contar-me alguma tragédia que ia acontecer na empresa. Porque havia muitas falhas de manutenção das coisas, punha em risco o trabalho deles, poderia pôr em risco a vida deles. Não queriam saber os superiores, eles alertavam, não queriam saber. Poderia ter sido completamente evitável. O meu pai muitas vezes chegava à casa e dizia que um dia ia acontecer uma tragédia.
O relatório da ACT bastou para que a seguradora descartasse qualquer responsabilidade de pagar o seguro de trabalho. Foi preciso um ano, com troca de argumentos em tribunal, para que a Fidelidade aceitasse pagar uma pensão provisória à viúva. Está à espera, se a empresa é culpada da morte do Zé, não vai assumir nada. Portanto, a Segurança Social, logo, também não avança com o subsídio de sobrevivência, nem o dinheiro do funeral, porque também está à espera deste desfecho. Portanto, ninguém paga nada, ou seja, só tenho provisoriamente 30% do ordenado do Zé, que é os 320 euros que a seguradora me está a pagar, provisórios. Mais nada. Nem o funeral do Zé eu recebi ainda de ninguém. O desfecho de que todos estão à espera tem a ver com a investigação de um eventual crime de homicídio por negligência. A morte de José Miranda foi a 28 de novembro de 2020, mas ao fim de quase um ano e meio, o inquérito ainda não está concluído pelo Ministério Público. Qual é a segurança que um trabalhador sente ao ver morrer um colega que depois os familiares ficam, desculpe-me a expressão, com uma mão à frente, outra atrás? Isto faz algum sentido? Não. Isto não é correto. Deveria haver uma forma aqui de tornar estes processos de acidente de trabalho com vítimas mortais muito mais rápido. Estamos a falar de um processo de natureza urgente, ainda por cima. Muito moroso. Isso torna mais injusto quando eu tenho um processo para ultrapassar, quando eu tenho que me adaptar a viver sem aquela pessoa, onde eu tenho que encontrar uma dinâmica de maior normalidade dentro da minha dor e não consigo. É um bocadinho aquilo que às vezes a Marinela diz, que é como andar num mapa sem estradas. É muito tempo. É uma dor muito grande e não me deixa ter paz. Não me deixa sossegar, não me deixa virar esta página nem a mim, nem aos meus filhos. A Águas do Tejo Atlântico não aceitou o pedido de entrevista da SIC e, mesmo por escrito, recusou pronunciar-se. A empresa apenas diz que o processo está em segredo de justiça e não deu qualquer esclarecimento sobre o acidente, as alegadas falhas na segurança ou o apoio à família da vítima. Quanto à seguradora Fidelidade, já vimos que diz ter cumprido a lei. Mas, afinal, o que diz a lei quanto aos acidentes de trabalho? Para que servem os seguros em situações de morte do trabalhador ou de incapacidades permanentes? Não faltam casos em que os problemas de saúde que surgiram depois de acidentes de trabalho não foram reconhecidos como consequência desses mesmos acidentes. Em setembro de 2015, sofri um acidente de eletrocução grave. Fiquei literalmente agarrado ao mobiliário do refeitório, possivelmente durante uns 15 segundos, pelo aquilo que me contam, porque a única coisa que vê é só a vida andar para trás e uma dor enorme que não tem quantificação. Comecei a ser seguido depois a nível da companhia de seguros. Primeira triagem, rotularam-me logo de problemas de ansiedade, mandaram-me ficar 3 dias em casa a descansar, que depois passaria o impacto do acidente. E ainda tentaram que eu fosse seguido a nível de psiquiatria, por causa da situação da própria ansiedade em si, mas foi diagnosticado depois um problema de extrasístoles constantes ventriculares, em que faz com que eu tenha batimentos irregulares constantes durante o dia inteiro. O que os especialistas me explicaram é que uma pessoa normalmente pode ter à volta de 90 batimentos extra por dia. Eu estou à volta com 370 por hora. Sou cantoneira de limpeza, ando pendurada nos carros de resíduos sólidos, a puxar contentores há 4 anos. Ao puxar um contentor dei um jeito à coluna, fui para o seguro, onde o seguro me disse que isto era degenerativo. Mas continuo a fazer monos, que é que andarmos com um carro, a carregar tudo com todos os contentores, desde madeiras, colchões, tudo o que é isso é o meu trabalho. O meu acidente foi na ida de regresso do serviço para casa, uma queda ao descer do autocarro. Fiquei com um problema no tornozelo, algonneurodistrofia para o resto da vida. Primeiro deram um grau de incapacidade de 2%, fui à Caixa Geral de Apresentações, recorri e deram-me 22% depois de incapacidade. Tenho atribuído um valor de indemnização de 25.000 euros e não vou receber porque sou funcionária pública. Se trabalhasse no setor privado, eu receberia essa indemnização.
No caso dos funcionários públicos, o pagamento da indenização por danos corporais depende da idade da reforma. Na maior parte dos casos, o trabalhador recebe o dinheiro apenas quando se reforma e só depois de novos cálculos que acabam por baixar sempre o valor. Esta lei foi apreciada pelo Tribunal Constitucional por ter gerado contestação e dividiu até os juízes. Mas o Tribunal acabou por concluir que uma indenização a uma pessoa que fica diminuída em contexto de trabalho tendia a privilegiar os trabalhadores atingidos pelo infortúnio e por isso concordou que devem receber a indenização só depois da reforma. Diz o acórdão do Tribunal Constitucional que se fosse antes da reforma, isso abria caminho a uma exposição imprudente ao perigo profissional. Como se as pessoas fossem tentadas a procurar problemas de saúde, mutilações ou mesmo a morte por causa do dinheiro de uma indenização. E esta lei, que passou por apenas um voto no Tribunal Constitucional, é a lei que está em vigor e que se aplica aos funcionários públicos. Por todo o país, na administração pública e no setor privado, onde são obrigatórios os seguros de trabalho, há milhares de conflitos relacionados com acidentes de trabalho e doenças profissionais. Grande parte passa pelas mãos de sindicatos, como o STAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. A medicina no trabalho tem que ser adequada ao trabalho de cada trabalhador. Portanto, o trabalhador que recolhe lixo tem que se avaliar um conjunto de situações. O trabalhador que é assistente técnico, que trabalha numa secretária, tem que se avaliar outro conjunto de situações. Portanto, há toda uma cultura de segurança e saúde no trabalho que tem, de facto, que ser intensificada neste país. Nos tribunais de trabalho avolumam-se casos que esperam desfecho. Em 2019, por exemplo, deram entrada 36 mil processos. Menos de metade eram relativos a acidentes de trabalho, ou seja, acidentes que ocorrem no local ou fora do local habitual, se a pessoa estiver a trabalhar, ou no percurso casa-trabalho, trabalho-casa. Em teoria, estão estabelecidas as situações em que pode ocorrer um acidente de trabalho, mas a prática em tribunal, no que diz respeito às seguradoras, indica que dificilmente é assim. Contestam tudo que mexe. É o salário, é o local do acidente, se foi horário de trabalho ou não, se foi no local de trabalho, se há responsabilidade do empregador por não ter cumprido as regras de segurança e de higiene no trabalho, se houve negligência ou culpa do trabalhador, qual é a desvalorização, qual é a incapacidade do trabalhador e, portanto, andamos de peritagens em peritagens, em julgamentos, de recursos em recursos. Esta forma de atuação não surpreende as vítimas de acidentes de trabalho, que têm de se sujeitar a sucessivas avaliações e reavaliações por parte das seguradoras. As respostas podem demorar anos a chegar. Aquilo que a companhia de seguros indica é que não existe uma causalidade de nexo por parte do acidente, em que não podem garantir que foi derivado à eletrocução, que o problema cardíaco depois perdurou. Antes de entrar ao serviço para a entidade patronal onde trabalho habitualmente, hoje em dia, fiz uma bateria extensa de exames, incluindo exames cardiológicos, e que nada acusaram, pronto, nunca tive problemas de cardiologia na vida. Isto é um problema crónico que vai perdurar para o resto da minha vida, mas que infelizmente não tem repercussão nem a nível de indenizações, nem a nível de futuro, porque é uma coisa que não está contemplada a nível das tabelas de desvalorização de acidentes de trabalho. Nós subimos e descemos um carro no mínimo 200 vezes. O carro para, nós subimos e descemos os estribos dos carros para ir buscar os contentores. Por isso é que eu digo, a nossa profissão, para mim, é considerada uma profissão de desgaste rápido. Mas pronto, o próprio Estado diz que não é. Que é considerado uma doença profissional. Como é doença profissional, o seguro não quer responsabilizar-se. Só que eu não tinha nenhuma hernia e agora tenho duas, uma na L5 e outra na S1, e eles dizem que não é nada com o seguro, que eu que me dirija à minha médica de família. Dizem que é da idade, só que é assim, eu vejo tanta gente da minha idade e não tenho o que eu tenho. É a vida do pobre, como eu costumo dizer, trabalhamos e nunca temos nada.
Regra geral, os trabalhadores estão sozinhos nestas batalhas e não têm recursos financeiros para competir com a capacidade jurídica das companhias de seguros. Em 2021, por exemplo, o setor dos seguros teve o maior lucro de sempre, um total de 649 milhões de euros, um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Mesmo que a fatia mais lucrativa não seja a dos acidentes de trabalho, as seguradoras ganham mais quanto mais adiam os pagamentos devidos às vítimas e às famílias das vítimas. Solução. Poderia pensar-se em penalizar as seguradoras com custas de valor elevado no caso de decaimento. Ou seja, têm todo o direito a litigar, mas no fim, perdendo, têm que ser castigadas com custas processuais. Com o passar do tempo, Marinela Castro tenta seguir em frente, mas nem sempre consegue. Às vezes, basta uma notícia na televisão. A iniciativa Arte no Esgoto, um investimento de milhares de euros em arte urbana, foi apresentada pela Águas do Tejo Atlântico em novembro passado, um ano depois da morte de José Miranda. Revolta-me imenso. Como é que é possível terem dinheiro para embelezar as tampas dos esgotos para os olhos do mundo e perguntarem-me na altura se eu precisava do dinheiro do funeral emprestado e passar um ano e telefonarem-me ao fim do ano para mandar dizer uma missa do meu marido, quando se passa um ano e não tem um telefonema para me perguntar se eu preciso de alguma coisa. O Zé tinha uma paixão pela mulher e pelos filhos. E o Zé era a família. Acompanhava os filhos no hóquei. O hóquei era uma loucura acompanhar os filhos no desporto. 1, 2, 3... O meu pai nunca jogou e ele acabou por se apaixonar pelo hóquei após eu estar no hóquei, porque ele também não era um apaixonado pelo desporto. E as memórias que eu tenho dele é muito isso, muito hóquei, muitas viagens, muito tempo perdido, salvo seja, nesse desporto que acabou por nos unir muito porque andávamos sempre de um lado para o outro como família. Nós começamos a namorar, eu tinha 13 anos e o Zé 15. Éramos uns meninos, não é? Umas crianças. Namoramos 8 anos e casei com 21, o Zé com 23. E tivemos 27 anos casados. E foi mesmo até que a morte nos separasse. Tenho muitas memórias boas com ele. Acho que a melhor que eu tenho, também talvez das mais recentes, terá sido a primeira vez que ele viu o Salvador. Foi uma sensação de lhe poder dar uma alegria que na altura nem sonhava que seria uma das últimas. Ele chegou-me a dizer: tu és meu filho, eu gosto muito de ti, mas o meu neto é o meu neto. Portanto, eu acho que a melhor memória que eu tenho dele terá sido no dia em que ele viu o Salvador pela primeira vez. Isto também é um alerta para que não aconteça com mais ninguém. Para que nenhuma família chore aquilo que a minha família está a chorar. Para que nenhum filhos de outras pessoas percam o pai da forma como os meus filhos perderam. Para que nenhuma esposa perca o marido da forma que eu perdi. Porque isto é destruir uma família. Sabendo que não há preço que possa compensar uma morte, uma doença crónica ou uma incapacidade permanente, é essencial procurar mecanismos céleres e eficazes para a proteção das vítimas e das famílias, sem que seja preciso esperar em largos meses ou anos para receber as indenizações a que têm direito. Hoje ficamos por aqui, contamos com as suas habituais sugestões. Até ao próximo programa.